Olá, os do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e ainda mais lar para você se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que você imagina. É só se conectar pelo seu celular ou computador. Aqui agora eu desejo que você se sinta confortável, sentado na cadeira, no sofá, na cama ou onde você se encontra. Esse momento foi criado especialmente para você. E você sabe, Deus quer falar com você. Eu vou, na presença do Senhor Jesus, compartilhar para você que está conectado a parte 3 da carta que escreveu Jacobos, Tiago, transformando provas em triunfo. Fique atento no significado e conteúdo. Como saber se a sua religião é verdadeira? Abra sua Bíblia, a espada do Espírito, em Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Eu fico imaginando. A ênfase nesse parágrafo é sobre o auto-engano. Se um cristão é enganado porque o diabo o engana, é uma coisa. Se ele peca porque se engana a si mesmo, é uma coisa muito mais séria. Muitas pessoas estão pensando que estão salvas, mas ainda não estão. A Bíblia diz em Mateus 7, 22 e 23, palavras de Jesus Cristo. Muitas pessoas pensam que são espirituais, mas não são. É só você ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. A verdadeira religião está centrada na palavra de Deus, a Bíblia. Quer saber quais são as evidências de um cristão verdadeiro? O cristão verdadeiro tem sua vida centrada na palavra de Deus, a Bíblia. Jacobos enfatiza 3 verdades vitais. Em primeiro lugar, o verdadeiro cristão nasce da palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia diz, Tiago 1,18, pois segundo o seu querer, Bolomai, ele nos gerou apocôneo pela palavra logos da verdade aletheia, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A palavra de Deus, a Bíblia, é a divina semente. Quando ela, a palavra de Deus, a Bíblia, é aplicada em nosso coração pelo Espírito Santo, acontece o milagre do novo nascimento. Nascemos assim de cima de Deus, do Espírito Santo. Recebemos, portanto, uma nova natureza, uma nova vida, Zoé,
a vida Zoe Aionios, a vida eterna. Em segundo lugar, o verdadeiro cristão acolhe a palavra de Deus, a Bíblia. Há uma preparação própria para receber a palavra de Deus, a Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Tiago 1, 21. A palavra de Deus, a Bíblia, é comparada a uma semente. E o coração do homem é um solo. Antes de lançarmos a semente, precisamos preparar a terra. Jesus Cristo Theosote falou de 4 tipos de solo. O solo endurecido, o solo superficial, o solo congestionado e o solo frutífero. Mateus 13, versículos de 1 a 23. A Bíblia diz, eu acredito. Agora, antes de acolhermos a palavra de Deus, a Bíblia, precisamos remover a erva daninha da impureza e da maldade. E ainda mais é requerida uma atitude correta para receber a palavra de Deus, a Bíblia. Tiago 1, 21 diz, acolhei com mansidão a palavra logos em vós implantada. Eu continuo imaginando. A palavra de Deus, a Bíblia, precisa ter raízes profundas em sua vida. Você precisa aceitar de bom grado a transformação que Jesus Cristo Theosote opera através da palavra Logos Theos. E Jacobos fala ainda acerca do resultado da recepção da palavra de Deus, a Bíblia. Tiago 1, 21, o qual é poderosa dinamai para salvar sozo a vossa psique, alma. No momento que você nasce da palavra de Deus, a Bíblia, no momento que você ouve a palavra de Deus, a Bíblia, no momento que você recebe a palavra Logos Theos, a palavra de Deus, a Bíblia, e pratica a palavra de Deus, a Bíblia, pode ter garantia da salvação de sua alma pela fé em Jesus Cristo Theosote somente. Em terceiro lugar, o verdadeiro cristão pratica a palavra de Deus, a Bíblia. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra Logos, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Coloque a Bíblia em sua mente. Não basta ouvir ou ler a palavra de Deus, Logos do teu. É preciso praticá-la. Não basta apenas o conhecimento da verdade, é necessário a prática da verdade da palavra de Deus, a Bíblia. Muitos cristãos marcam sua Bíblia, mas a Bíblia, a palavra de Deus, não os marca. Há grandes benefícios em se praticar a palavra de Deus, a Bíblia. Quer saber? Se prepare. Esse momento foi criado exclusivamente para você que está conectado ouvindo. Primeiro,
quem pratica a palavra de Deus conhece a si mesmo. Tiago capítulo 1, versículos 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra logos e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Tiago 1, 23. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era sua aparência. Tiago 1, 24. A palavra de Deus, a Bíblia, aqui é comparada não como a semente, mas como o espelho. O principal propósito do espelho é o autoexame. Quando você olha para dentro da palavra de Deus, a Bíblia, e compreende o que ela diz, você conhece a si mesmo. Seus pecados, suas necessidades, seus deveres e suas recompensas. Ninguém olha no espelho e logo vai embora sem fazer nada. Você olha no espelho para saber se já penteou o cabelo. Você olha no espelho para saber se já lavou o rosto ou se a sua roupa está bem passada. Você olha no espelho para ver as coisas como elas são. Quando você olha no espelho, você descobre que tipo de pessoa você é e como se sente e como você está. Há alguns perigos quanto ao espelho que você precisa evitar. Você precisa evitar olhar apenas de relance no espelho. Muitas pessoas não estudam a si mesmas quando leem a palavra de Deus, a Bíblia. Muitas pessoas leem a Bíblia todo dia, mas não são lidas por ela, não a observam. Muitos leem a Bíblia por um desencargo de consciência, mas não se afligem por não colocar sua mensagem prática. Há sempre o perigo de você se ver no espelho e não fazer nada a respeito. Você precisa tomar cuidado para não esquecer o que vê no espelho. Muitas vezes você lê a Bíblia tão distraidamente que nem consegue ver quem é, como está sua aparência, sua vida cristã. Às vezes você não tem convicção do pecado. Às vezes você não tem sede de Deus. Às vezes você não fala como profeta. Isaías, ai de mim, pois sou pecador. Às vezes você não fala como apóstolos Petros, Kyrios, aparta de mim, porque sou um pecador. Às vezes você não fala como Jó, eu me abomino no pó. E na cinza. Você deve se acautelar para não fracassar em fazer o que o espelho mostra. Não basta ler a Bíblia, é preciso praticá-la. Não basta falar, é preciso fazer. Reunimos-nos
semanalmente para conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, e alguns poucos não praticam a palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, quem pratica a palavra de Deus, a Bíblia, torna-se verdadeiramente livre. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, Tiago 1:25. Quer saber o motivo que Jacobos chama a lei de Deus de lei perfeita, lei da liberdade? É porque quando a obedecemos, Deus nos liberta. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8:34. Disse Jesus Cristo aos teossote. Em João 8:31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus não deu a sua lei como meio de salvação, mas a deu como estilo de vida para os salvos, aqueles que haviam sido redimidos. Ouça agora, em terceiro lugar, quem pratica a palavra de Deus, a Bíblia, torna-se bem-aventurado no que realizar. Tiago 1:25. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado, Macarios, no que realizar. A Bíblia diz, eu acredito. Ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, sem praticá-la, é enganar-se a si mesmo. É como se olhar no espelho, ver a roupa suja e não fazer nada. Ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, e não a praticar é ter uma falsa religião. O fim é o engano, é a tragédia. Mas quem obedece a palavra de Deus, a Bíblia, é Macarios, bem-aventurado em tudo quanto faz. A Bíblia diz, eu acredito. Coloque a Bíblia em sua mente e pratique a Bíblia diariamente em sua jornada cristã. O cristão verdadeiro tem relacionamentos governados pela palavra de Deus, a Bíblia. Tiago 1, versículo 19 e versículo 20. Sabei estas coisas, meus agapetos adelfos, amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1,20. A comunicação é a chave para um relacionamento saudável. Dependendo da maneira como nos comunicamos, podemos dar vida ou matar um relacionamento. O verdadeiro cristão deve saber se controlar
tanto verbal quanto emocionalmente. O verdadeiro cristão deve saber lidar com a palavra e com a ira. Vou aqui agora analisar o conselho de Jacobos para você entender, compreender e praticar. Em primeiro lugar, o cristão precisa estar pronto para ouvir. Tiago 1,19. O termo pronto no grego é taxis, de onde vem nossa palavra táxi, rápido. O táxi é um carro de serviço. O táxi, deve estar sempre disponível. Seu objetivo é atender o cliente sempre. Se vamos usar um táxi, é porque temos pressa. Não podemos esperar. Assim ocorre com a comunicação. Devemos ter rapidez para ouvir. Temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Assim podemos escutar mais e falar menos. Temos de considerar ainda que nossos ouvidos são externos, mas nossa língua está amuralhada de dentes. É preciso que estejamos prontos, táxi, para ouvir a voz de Deus, a voz da consciência, a voz do nosso próximo. Hoje estamos perdendo o interesse em ouvir e o resultado disso é a família em desarmonia e a sociedade fragmentada. E digo de passagem, a igreja também. Se nós estivéssemos prontos táxis para ouvir, com a mesma disposição que estamos prontos táxis a falar, certamente haveria menos ira e mais encontros abençoadores e saudáveis entre as famílias e na igreja de Jesus Cristo Osiós Teosóter. As pessoas procuram os divãs dos psicanalistas porque sentem necessidade de falar. Não conseguimos armazenar no peito as pressões e decepções sem abrir o coração com alguém. Falar é uma necessidade básica e ouvir é uma responsabilidade vital para aqueles que desejam construir relacionamentos saudáveis e maduros. Aprender a ouvir as pessoas é uma das maneiras mais eficazes de se fazer amigos. Todos gostam e precisam falar de si mesmos. Temos de ouvir com os ouvidos, com os olhos e com o coração. Precisamos disponibilizar tempo e atenção para os outros. Hoje estamos substituindo relacionamentos por coisas. Os pais já não têm mais tempo para os filhos. Eles estão muito ocupados e não podem mais ajudar os filhos. O diálogo está morrendo entre marido e mulher, ainda mais na igreja. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o cristão precisa ser tardio para falar. Tiago 1,19. Tardio para falar, brados eis laléu. Precisamos estar atentos sobre o que falamos, como falamos, quando falamos, com quem falamos e por que falamos. A palavra tardio no grego é brades. Essa palavra dá a ideia de uma pessoa que tem dificuldades intelectuais para compreender logo de início o que lhe foi dito e necessita, portanto,
de tempo para reflexão. Conhece pessoas assim? O que Jacobos quer dizer é que devemos refletir primeiro e não falar de imediato. É preciso saber a hora de falar e o que falar. Geralmente você fala antes de pensar, de ouvir, de orar, de medir as consequências. Você precisa ter muito cuidado com isso, pois a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. As palavras podem matar ou dar vida. Por isso, Davi orava a Deus e pedia: põe, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmos 141, versículo 3. Em terceiro lugar, o cristão precisa ser tardio para irar-se. Tardio, brados, para se irar. O.G. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Novamente, encontramos o termo brades. Essa palavra dá a ideia de uma pessoa que tem dificuldades intelectuais para compreender logo de início o que lhe foi dito e necessita, portanto, de tempo para reflexão. E Jacobos está dizendo que a ira deve ser tratada com reflexos lentos. A maior demonstração de força está no autocontrole e não no domínio sobre os outros. Em geral, a ira humana é desgovernada, destruidora e pecaminosa. É obra da carne e não opera a justiça de Deus. Theos. Você sabia? Há dois perigos com respeito à ira. Primeiro, a explosão da ira, ou seja, o temperamento indisciplinado. Em segundo, a implosão da ira, ou seja, o temperamento encavernado. Uns atacam e quebram tudo à sua volta quando estão irados. Outros guardam a ira e levam-na para o seu interior. Mas essa fera enjaulada destrói tudo por dentro. A saúde mental, emocional e espiritual, a paz e a comunicação com Deus, com o próximo e com a igreja da qual a pessoa se faz membro. Você precisa aprender a lidar com seus sentimentos. Um indivíduo temperamental provoca grandes transtornos na família, no trabalho, na igreja e na sociedade. Muitas pessoas tentam encobrir seus pecados, dizendo que são sinceras, que não levam desaforo para casa e que depois de explodirem tudo volta à normalidade. O problema é que, na explosão da ira, elas jogam estilhaços por todos os lados. É idêntico a uma granada. Alguém que não tem domínio próprio fere e machuca quem está ao seu redor, ainda mais a igreja. Por outro lado, o congelamento da ira é um mal terrível. Há muitos que ficam como um vulcão, em efervescência. Estão em aparente calma, mas as lavas incandescentes lhes queimam por dentro.
A mágoa produz grandes transtornos, onde ela prevalece, reina a doença e Satanás acaba levando vantagem. O cristão verdadeiro tem suas ações religiosas dirigidas pela palavra de Deus, a Bíblia. Tiago 1, 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, terescos, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago 1, 26. A religião tresqueia, pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo cosmos. Tiago 1, 27. A Bíblia diz, eu acredito. A religião pura e verdadeira vai muito além de doutrinas e ritos, envolve prática e ação. Hoje há um grande abismo entre o que professamos e o que vivemos. Hoje há um grande abismo entre o que dizemos e o que fazemos. Hoje há um grande abismo entre a nossa profissão de fé e a nossa prática de vida. Hoje há um grande abismo entre o cristianismo teórico e o cristianismo prático. Este distanciamento entre verdades inseparáveis, essa falta de consciência e coerência dá à luz uma religião esquizofrênica e farisaica. Jacobos, homem de mente lógica e de espírito prático, toca, sem subterfúgios, o ponto nefrálgico do problema e aponta o sério risco de se viver uma religião descomprometida, mística, etérea, teórica, descontextualizada, sem praticidade e sem pertinência histórica. Jacobos diz que não basta o ritual bonito, a liturgia pomposa, a exterioridade irretocável, é preciso celebrar a liturgia da vida. Portanto, Jacobos coloca o prumo de Deus em nós e questiona-nos. Somos verdadeiros religiosos ou não? Quer saber se somos? Jacobos menciona dois aspectos negativos e um positivo. Em primeiro lugar, Jacobos tem controle de sua língua. Tenha controle de sua língua. Tiago 1, 26. Jacobos alerta para o perigo de um temperamento doente e explosivo e de uma língua solta. Jesus Cristo Osteiosote diz que a pessoa que nutre raiva, cujo sentimento desemboca em ofensa ao próximo, é passível do fogo do inferno. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus capítulo 5, versículo 22.
Jesus Cristo aos Theos Soter disse, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os antropós, dela darão conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Porque pelas tuas palavras logos serás justificado de Kainon, e pelas tuas palavras logos serás condenado. Mateus 12, 37. Jesus Cristo aos Theos Soter diz, e eu acredito. Jacobos compara a língua como um cavalo fogoso sem freios. E Jacobos compara a língua como um navio sem leme que pode espartifar-se nas rochas. E Jacobos compara a língua com uma fagulha que incendeia uma floresta. E Jacobos compara a língua com uma fonte contaminada. E Jacobos compara a língua com uma árvore que produz frutos venenosos. E Jacobos compara a língua com um mundo de iniquidade ou com uma fera indomável. Você sabia? Jesus Cristo aos Theos Soter disse que é a língua que revela o coração. Mateus 12, 34. Raça de víboras. Raça, genema, raça de víboras. Como podeis, Dona Mai, falar coisas boas, sendo maus, pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. A Bíblia diz em Mateus 12, 34 e 35, palavras de Cristo Jesus, e eu acredito. Uma língua controlada significa um corpo controlado. Mas uma língua desgovernada provoca grandes tragédias. A maledicência é o pecado que Deus mais abomina. Provérbios 6:19. A palavra irrefletida, a conversa torpe, a mentira leviana, as acusações maldosas, as calúnias, as orquestrações urdidas na calada da noite, no meio da família, para destruir a dignidade das pessoas, são provas incontestáveis do grande poder destruidor de sua língua. Se a língua é peçonhenta, má, afiada, ferina, suja e descaridosa, a religião então é oca e vazia. A vida dessas pessoas não passam de nada. Não tem nenhuma espiritualidade. São ocas. Não podemos glorificar a Deus com a nossa língua e ao mesmo tempo destruir a vida do próximo com ela. A língua não pode ser uma fonte amarga e doce ao mesmo tempo. A língua não pode ser um canal de vida e ainda mais um instrumento de morte. A língua funciona como aferidora do coração. A língua é como uma radiografia que revela o que está em nosso interior. Não há coração puro se a língua é impura. Não há língua santa se o coração é um poço de sujeira. Não há cristianismo verdadeiro sem santidade da língua. Se o coração estiver certo, a língua mostrará isso. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o cristão tem vida santa. Tiago 1:27.
A verdadeira religião não é um simples ritual. A religião verdadeira não é misticismo ou encenação, mas é ter uma vida separada para Deus. A religião verdadeira é guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, do sistema de valores pervertidos, corrompidos, corruptos, sujos, imorais e inconsequentes. Esses desbastam os valores de Deus, corroem os absolutos de Deus, a Bíblia, e instauram o relativismo, o conformismo, o imediatismo e o hedonismo que levam ao comprometimento com o pecado. Ser religioso autêntico é conformar-se com os conformismos do mundo para conformar-se com os inconformismos de Deus. A religião que agrada ao Kyrios, Jesus Christos Ios Theosote, é rechaçar o mal, ainda que mascarado de bem. O mundo é atraente. O mundo arma um cenário encantador para nos atrair. Contudo, o mundo jaz no maligno, no diabolos. Não vivemos como Jacobos em nós vivemos como Jacobos em uma época caracterizada por imundície moral. O perigo da contaminação pelo mundo por meio de suas diversões, revistas, livros e a vida do dia a dia é algo que nós conhecemos muito bem. E Jacobos está dizendo que devemos nos manter livres de tudo isso e que não devemos ser contaminados com tais coisas. Não podemos amar o mundo sem ser amigos dele. Não podemos nos conformar com o mundo para sermos condenados com ele. A Bíblia, a palavra de Deus, fala que Demas amou o presente século, o mundo, e abandonou a fé em Jesus Cristo Ios Theosote. Demas é mencionado apenas 3 vezes no Novo Testamento: Colossenses, Filemão e 2 Timóteo. Na primeira vez, Demas era um cooperador. Na segunda vez, seu nome é apenas mencionado. E na última vez, ele é apresentado como um desertor. Demas começou bem a carreira, mas encerrou mal. Demas foi atacado pela covardia naquele tempo de terror. Demas foi seduzido de volta ao mundo pelo amor ao dinheiro. Demas não apenas deixou o apóstolo Paulo, mas o deixou numa situação difícil, ou seja, o desamparou. A separação não foi somente geográfica, mas sobretudo espiritual. Quero que se lembre disso. Eu e você fomos tirados do mundo e separados para Deus. Eu e você somos enviados de volta ao mundo, não para o imitarmos, não para cobiçarmos as coisas más que há nele, mas para sermos luzeiros do mundo. Eu e você estamos fisicamente no mundo, mas não espiritualmente nele. Não somos tirados do mundo, mas guardados do mal. Disse Jesus Cristo em João 17, versículos 11 a 16. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. Estamos nele, não para que ele nos contamine, mas para sermos nele instrumentos de transformação no Evangelho de Cristo Jesus. No mundo somos embaixadores de Deus, somos ministros da reconciliação,
somos sal e luz, perfume de Jesus Christos, Ios Theos Soter. Em terceiro lugar, o cristão verdadeiro tem compaixão dos necessitados. Tiago 1,27. Jacobos não está enfocando a questão doutrinária, mas um assunto de prática cristã. O conteúdo da fé é a morte expiatória de Jesus Cristo, Ios Theos Soter, e sua ressurreição gloriosa. O cuidado dos necessitados não é o conteúdo do cristianismo, mas sua expressão. A preocupação prática da religião de uma pessoa é o cuidado pelos outros. A religião é a prática da fé, é a fé em ação. Seremos julgados com base nesse aspecto prático da religião. Mateus 25, 34 a 46. Quando olhamos no espelho da palavra de Deus, a Bíblia, nós vemos a Deus, a nós mesmos, ainda mais o nosso próximo. Palavras não substituem obras. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições não é apenas cortesia pietista, não é um desencargo de consciência, trata-se de socorro, de envolvimento, de empatia, de compaixão manifestada na ajuda concreta e no suprimento das necessidades reais daqueles que carecem e sofrem. Constatamos, portanto, que o verdadeiro religioso não é egocêntrico. O verdadeiro religioso não é narcisista. O verdadeiro religioso não vive só para si. O verdadeiro religioso não vive recuado só no seu mundo, só olhando para si. Ele, o verdadeiro religioso, sai do casulo, da caverna da omissão. Ele, o verdadeiro religioso, se levanta da poltrona da indiferença. Ele age. O verdadeiro religioso tem mãos abertas, coração dadivoso e bolso generoso. O verdadeiro religioso não é dado a verborragia, mas a ação. O verdadeiro religioso não ama apenas de palavras, mas de coração. O verdadeiro religioso abomina o sentimentalismo inócuo. O verdadeiro religioso usa a razão e por isso dá pão a quem tem fome. O verdadeiro religioso celebra a liturgia da generosidade, evidencia a verdadeira religião. Eu fico pensando, no dia do juízo, teremos de prestar contas de nossa vida. Seremos julgados segundo nossas obras. Dar pão a quem tem fome, distribuir roupa para quem está nu, visitar os enfermos e os presos e abrigar os forasteiros, são atos concretos de amor que Jesus Cristo, Ios Theos Soter, espera e cobrará de nós. Deixar de fazer essas coisas aos homens é deixar de fazê-las ao próprio Kyrios, Jesus Cristo, Ios Theos Soter. Portanto, é ver Jesus Cristo, Ios Theos Soter, na face de nosso próximo, é servir a este como se o fizéssemos ao próprio Cristo Jesus. Guarde isso em sua mente. Aquele que professa a verdadeira religião
possui benefícios gloriosos. Primeiro benefício, aceitação de Deus. Tiago 1:27. Somos aceitos por Deus em Jesus Cristo os Theosote para a salvação. Mas quando exercemos a nossa fé em obediência à palavra de Deus, a Bíblia, o nosso serviço cristão real é aceito por Deus como um aroma suave. Filipenses 4:18. Quando Jacobo diz que há uma religião pura e sem mácula, aceitável diante de Deus, significa dizer que há uma religião que não é aceitável para Deus. Quer saber qual? É aquela apenas de palavras, de uma fé que não tem obras. Em segundo lugar, os benefícios gloriosos da verdadeira religião. Bênção pessoal, Tiago 1:25. Este será Macários, bem-aventurado no que realizar. Você quer que Deus o abençoe? Então leia a palavra de Deus, a Bíblia, descubra o que ela diz e viva de acordo com a regra da palavra de Deus, a Bíblia. O terceiro benefício da verdadeira religião. Bênção para outras pessoas. Tornamo-nos instrumentos de Deus para aliviar o sofrimento das pessoas necessitadas. Seremos, então, o sal da terra e a luz do mundo. E aqui agora, gostou do conteúdo e significado da palavra de Deus, a Bíblia, registrado na carta de Jacobos? Aqui agora se sente preparado ou preparada para tomar a melhor decisão de sua vida? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. E agora, venha rapidamente, entregue sua alma para Cristo. Enquanto você respira o fôlego, o ar da graça de Deus.